acredito não que vocês estão aqui. Dupla! Bem, você também. Tranquilo. Você que adora fazer surpresa para as pessoas? Rapaz! Hoje foi sua vez, pô. Olha quem tá aqui. Quem não pode estar aqui, Toda aí, ó. Cadê? Ah, tem que virar a câmera, virar a câmera. A raça toda tá ali, viu? Ah, depois, quando tu souber da história toda. Dois malucos na eleição passada. Aqui, ó, meu cúmplice. Esse é meu cúmplice. Esse aqui é meu cúmplice agora. Subiu um neto de política aí, ó. A cara. Veja que eu arrumei um cúmplice, porra, tiro. Pessoal, vocês que acompanham aí a gente aqui na expedição, o pessoal aqui fez uma surpresa, ó, os dois cangaceiros ali participaram de outras duas expedições antes e vieram encontrar aqui com essa nova expedição aqui de surpresa. A gente está aqui na pizzaria do nosso amigo Jair e da Angecila e é isso aí, é sempre uma grande festa, uma grande confraternização, um passeio de experiência, visitar os locais do cangaço se transforma aí numa amizade verdadeira e sincera. Turma boa aí, ó, já estão se confraternizando aqui. E é isso, a pesquisa proporciona esse tipo de coisa que só quem participa que sabe. Valeu, pessoal. Estamos chegando aqui no ponto de embarque para descer para a Grota do Angico. Sou cangaceiro do mato, sou consequência da vida. Estamos navegando na verdadeira rota do cangaço, refazendo o mesmo percurso que foi feito pelo tenente João Bezerra da Silva na noite de 27 de julho para a madrugada de 28 de julho de 1938. Estamos navegando no Rio São Francisco, do nosso lado direito sempre o estado de Sergipe, com o município de Canindé de São Francisco, do nosso lado esquerdo sempre a cidade de Piranhas, do estado de Alagoas. Mais uma vez na expedição Rota do Cangaço. Mas vai cair bala de fuzil, campeão chegou. Corre, corre, cabroeira, que o tiroteio começou. Vai cair bala de fuzil, campeão chegou. É o motor da volante que Lampião escapou. Pessoal, estamos aqui desembarcando na entrada da Forquilha. Hoje é o Espaço Ecológico Angico, aqui do nosso amigo Jair, nosso eterno anfitrião, e da Angecila. E daqui foi que as volantes também desembarcaram para chegar lá no coito onde Lampião estava, aqui na Fazenda Angico. Após aí uns 30, 40 minutos de navegação no rio, a gente está aqui desembarcando e vamos já seguir. A trilha de Angico, essa trilha ela foi feita pelos policiais volantes e também juntamente com os dois coiteiros, Pedro e Duval Rodrigues Rosa. O Duval, ele morava aqui um pouco abaixo na Casa Grande do Angico, que a gente vai ter oportunidade de passar na frente dos escombros, né, da parte da tarde. E o Pedro morava na cidade, no distrito de Entre Montes. Que aqui eles tinham chamada casas de ranchos, que eram uns ranchos que eles montavam para cuidar da lavoura, cuidar dos animais. À época, em 1938, nós tínhamos aqui, bem aqui ao lado, onde nós estamos agora, uma roça de melancia, que até a Derbal conseguiu um feito inédito. Foi uma entrevista, a melhor entrevista com o seu Duval. Enfim, ele conta que até quando ele passa por aqui, né, ele pega um pedaço de melancia e tal. E todo mundo achava que ele já estava morto quando ele chega lá, na Casa Grande. Mas aqui tinha uma roça de melancia, plantava-se arroz também, e plantava-se amendoim e feijão. Essa parte aqui, esse riacho, a gente vai encontrar com ele daqui a pouco, vai adentrar no leito dele
tinha um pouco de água à época, isso 85 anos atrás, a gente está fazendo exatamente dia 27 de julho, que seria a noite de hoje, né? E havia todo um medo, ninguém sabia o que estava lá na frente, que poderia de repente encontrar com os cangaceiros lá na frente. Eles seguiram por aqui, por esse riacho, que a gente vai, daqui a pouco vai entrar nele, por enquanto a gente está paralelo, e depois eles começam a subir o Alto das Perdidas. Lá no final do Alto das Perdidas a gente vai parar porque houve a divisão dos policiais volantes. A gente está aqui dentro do Riacho da Forquilha e está com um pouco d'água. Então a gente acredita que no 28 de julho de 38 o que tinha era isso e não aquela enxurrada como tem no livro de Bezerra. Então era normal acontecer isso e eles caminharam aqui por dentro. Pessoal, nós estamos agora, a gente estava paralelo ao Riacho da Forquilha e agora a gente está dentro do riacho. Inclusive, nosso amigo Aderbal há pouco fez um vídeo mostrando que está com um pouco de água. Como choveu aqui esses dias, juntou um pouco de água. Lembrando que a época de chuvas aqui não é não é de abril a julho. São chuvas mais mansas, vamos dizer assim, são chuvas fracas. As trovoadas ou as chuvas de verão acontecem realmente no verão, dezembro e janeiro, onde você tem aqui, às vezes escorre água aqui num grande volume. Mas na época, em 1938, possivelmente, as volantes viram foi isso aqui, foi esse cenário aqui. Talvez um pouquinho mais de água, talvez um pouquinho mais, ou menos do que isso não foi. Então não existia aquela de chuvas torrenciais, trovões, relâmpagos, até porque não há registro histórico, inclusive meteorológico, né? Tem uma série histórica meteorológica, e não há registro de trovões, como diz, né? Tem um livro aí, Cispas de Fogo, né? Que fala alguma coisa desse tipo. Não existe. E os próprios volantes que estiveram aqui, que a Aderbal entrevistou, que eu conheci, também entrevistei, eles não falam, eles falam naquele sereno, né? Lembrando que essa caminhada que a gente vai levar aí meia hora, sei lá, geralmente é comum a gente levar 20 minutos, mas a gente vai levar um pouquinho hoje, um pouquinho mais, meia hora, 40 minutos, até uma hora. Os volantes fizeram isso em quase 2 horas, porque não há relógio, mas pelo que eles dizem, eles chegaram por volta de 8h30 da noite em Piranhas, desceram de barco, depois chegaram aqui, mandaram pegar Pedro em Entre Montes a primeira vez, depois foi a segunda, pegaram o Duval e vieram por essa trilha, mas vieram muito devagar, porque havia um boato que Lampião estava com mais de 70 cangaceiros lá na grota. Então você não sabia o que você ia encontrar lá na frente, até hoje a gente não sabe. O interessante da grota também é que a gente, quando chega lá, a gente não ouve, tem uma acústica bem diferente, a gente não ouve se a pessoa está se aproximando. E é bom ressaltar também, Jair, por exemplo, tem alguns colegas nossos que estão vindo aqui que já estão cansados, é normal. Mas para quem é acostumado a andar, principalmente a um sertanejo, se você pegar um rapazinho aqui que era a média de idade do pessoal, todo mundo jovem, o cara faz isso aqui no piscar de olhos, nem pinga só, olha e pinga. Não. Né? Então muita gente diz, como eu já vim com pessoas aqui que fica dizendo, rapaz, como é que o cangaceiro andava isso tudo? 800 metros, não dá nem 800 metros. Ele andava, porque, sei lá, há um cálculo aí de 15, 20, eles falavam em léguas, né? Então, 3 léguas. E outra coisa também importante é que quando eles vieram, o chão estava molhado. Então, o barulho que a gente faz é totalmente diferente do barulho que eles faziam. E outra, eram uns cabos acostumados, que sabiam onde pisava, sabiam onde andava. E por isso que dificultou eles lá ouvirem alguma coisa e não escutaram mesmo não. Exatamente. As perdidas. E no final desse alto foi que as volantes se dividiram. Agora vocês podem dar uma olhada aqui na vegetação no bioma da Caatinga, totalmente preservado. Né? Então esse bioma de Caatinga, que está aqui do lado, desse lado, também desse lado, todo fechado, era o cenário que eles que estava na época, não mudou nada, porque nada foi desmatado aqui. Então essa árvore aqui que está do nosso lado, a Braúna ou Baraúna, aí ao lado o Mandacaru, testemunho ocular de quando eles passaram aqui à noite
de madrugada e de quando eles voltaram pela manhã já com as cabeças, que foi por esse mesmo caminho que eles voltaram com as cabeças. Essa rota que os volantes fizeram foi a mesma que os cangaceiros, o Lampião e seus cangaceiros fizeram, não? Isso aí, né? Não, foi não. provavelmente Eles iam por outro essa lado. rota aqui foi feita pelas volantes, orientados pelos dois coiteiros, Pedro e Duval. E eles passaram o rio lá no Sacão. Eeles passaram no Sacão e vieram por dentro. A Sila, até quando a gente gravou com ela, o isso. Paulo perguntou, ela disse que eles até tomar banho no rio, eles não vinham porque podia ser visto por alguém. Né? Quando vieram para pegar água, quando precisava, alguma coisa desse tipo. Mas nem banho no rio eles iam tomar. Até porque o rio era uma verdadeira hidrovia. É. Navios, grandes navios, toda terça-feira e toda quarta vinham para Piranhas. Na terça vinham para Piranhas e na quarta voltavam. E aqui passava muita canoa de tolda, canoa chata, e com volantes a bordo. Por isso que não conseguiu cruzar o rio, porque quando ele foi passar tinha muita gente Lampião passando. conseguiu passar porque não tinha ninguém naquele momento. Então, Não todas as conseguia. necessidades dele com água era no Poço da Manduá. Pegar água. Às vezes ia lá. À noite podia ir. À noite, À noite, podia ir. Agora, pelo dia, era muito difícil, porque havia muito movimento. Então a gente tinha que guardar água durante os Ó, a gente estava gravando uma vez com um candeeiro, aí ele disse que quando eles foram atravessar um rio, que eles entraram no barco, não foi nem eles nesse rio, o próprio barqueiro disse, capitão, tira o chapéu. Tira o chapéu porque vão ver de longe, até os reflexos, alguém pode ver a gente, ia ser ruim pro barqueiro. Sim. Tem um candeeiro dizendo, aí eles tiraram o chapéu porque de longe ninguém ia reconhecer, né? Exatamente isso que eu ia perguntar. E os barqueiros, qual era a relação? Porque, vamos supor, ele foi traído, né, pelo Pedro de Cândido também. e Duval. Eram coiteiros, né? Coiteiros. Eram coiteiros. E Eu- provavelmente... Eu sempre digo que o maior aliado de Lampião aqui nos sertões do São Francisco não foi nenhum coronel, foi o rio. O rio é quem era um grande aliado de Lampião nessas travessias. Que era difícil, né? E o barqueiro ou ajudava ou morria. Morria. Então, tinha que ir, porque era que dizer, Ajudava não vou não, e capitão. recebia, talvez, né? Porque tem Ou não ajudaria e morreria. Tem alguns coiteiros que ganhavam muito dinheiro. Tem outros que eram obrigados, né? Tem uns que têm uma relação de extrema confiança, de extrema, vamos dizer, negócios com Lampião. Mas tem outros que não tinham. Como a Rebal disse, o cara chegava lá, um monte de cangaceiro, vai me atravessar. Você ia fazer o quê? Para ele ainda era bom, que ainda recebia uma graninha. Agora podia ficar exposto às volantes. Por isso que é aquela história. Quem mais sofria era o sertanejo. Era o sertanejo. Mais sofria. Certeza. Vamos lá, vamos subir Nós. agora. Bem, aqui é o Alto das Perdidas, foi nesse local que se dividiram as volantes. Seriam os grupos liderados pelo aspirante Francisco Ferreira de Melo, tenente João Bezerra da Silva e sargento Aniceto Rodrigues. Eles se dividiram da seguinte forma: o tenente seguiu em frente, como a gente vai seguir agora, o aspirante Ferreira de Melo seguiu pela esquerda e o sargento Aniceto seguiu pela direita. Lembrando que tem a figura do Cabo Bertoldo também, que era um subgrupo, mas alguns pesquisadores colocam o Cabo Bertoldo. Porém, num ataque desse, são os oficiais ou os aspirantes a oficiais que vão comandar. Tem policiais aqui que sabem do que eu estou falando, né? Eu sei, não vai dar. Tem um sargento, tem um aspirante, tem um tenente, não vai dar o comando para um cabo. Não é desmerecendo, mas nesse momento Hierarquia, né? é a hierarquia militar. Então, a intenção deles era fazer o seguinte: a grota está aqui, a gente está aqui. A intenção deles era Ferreira de Melo vir aqui fazer isso. Tenente João Bezerra vir e fazer isso aqui, né? Mais ou menos. E o outro que veio por aqui fazer o barramento. Vicente, exatamente, a militar sabe o que é que estou falando, que é para fechar, né? Só que não aconteceu isso porque o Aniceto ele não chegou a tempo e a maioria dos cangaceiros vão fugir exatamente por aqui. Mas aqui fica totalmente dominado, essa área aqui. Do Chico Ferreira e do João Bezerra. De João Bezerra, fica totalmente dominado. Só vai, a fuga que vai ocorrer da maioria dos cangaceiros vai exatamente pelo flanco de Aniceto. O tiro em Amoroso partiu de que grupo? Ferreira. Do Ferreira, né? Soldado Abdon.
lá no Poço do Tamanduá, que é bem pertinho. Muita gente acha que é distante pra caramba. Aí quem efetuou o primeiro tiro foi o Abidão. né? Que a gente vai ver que não é tão longe. Da outra vez a gente marcou. Dá pra ver, dá uns 70, 80 metros por aí. Metros no máximo. E um flancório que tem que Aniceto demorou para chegar lá, isso será que é verdade? Se explorou um pouco. Rapaz, ele demorou. Ele tava sem guia. Exato, eu acho que ele se perdeu. Agora tem um detalhe que é bom a gente reparar nisso. Quem era que ia dar o primeiro tiro? Era o tenente João Bezerra. Então ia dar tempo, talvez, ele chegar. Como o cangaceiro chegou tão perto deles, o cabo teve tão medo que eles mesmo tinham que atirar. Naquela situação ninguém podia esperar que ele ia ver a gente. Então quando começou o tiroteio não tinha dado tempo ele chegar ainda. Por isso que aconteceu daquele jeito, entendeu? E outra coisa, né? O barulho da munição pipocando na hora, na madrugada, o Aniceto, né? Ele não sabia quem é que estava atirando e eles tinham também, eles supunham que os cangaceiros estavam em 70, 80. Então ele falou assim, de onde é que está vindo tanta bala? Ele pode ter tido medo também, e os comandantes. Que medo? Não, mas eu acho que ele não fez foi dar tempo de chegar. Porque quando eles desceram, o cangaceiro já estava ali para pegar água. Olha, aí não deu tempo, o cabo é longe, onde ele vai arrodear aqui é longe. Nós estamos na Grota do Angico. Foi nesse local que o último refúgio dos cangaceiros Lampião, Maria Bonita e mais 9 cangaceiros. E, claro, também foi aqui o local que morreu o Adrião Pedro de Souza.